Gálatas 6, verso 16. Aleluia. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Gostaria de fazer mais uma oração. Pode ficar assentado. Amém. Soberano Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, em nome do teu filho Yeshua, Senhor, a tua palavra já foi lida nesta casa, Pai querido, Pai amado, e eu gostaria de te pedir nesta hora, Pai, que eu seja apenas um canal de bênção para o teu povo, um instrumento nas tuas mãos, Pai, boca do teu Espírito para os ouvidos daqueles que tu ama nesta casa, Pai querido, Pai amado. Em nome de Yeshua HaMashiach, que o teu Espírito possa me prender a tudo aquilo que foi ministrado ao meu coração. É o que eu te peço nesta hora e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, glória a Deus, não é proibido, aleluia, fique à vontade, amém, é para você me ajudar a pregar, então enquanto eu prego, glorifique o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Amados, primeiramente eu quero glorificar a Deus, porque já no início do culto, Deus tem confirmado a tua palavra, quando Ele já usando o servo dele aqui em cima, para falar sobre adoção, sobre identidade, para falar um pouco da obra de Yeshua nesta casa. E eu gostaria de falar um pouco hoje sobre o que a igreja tem feito com o povo de Deus em nosso tempo. Glória a Deus. O tema é identidade roubada. Aleluia. Amados, estão pregando, desde a minha conversão, eu ouvia isso nos púlpitos, eu ouvia isso das escolas dominicais, e até os dias de hoje, estão ensinando essas coisas para o povo de Deus. E o que acontece? Você foi chamado, você teve um encontro, não é? Todo mundo aqui, Deus preparou o dia, Deus preparou a hora, Deus preparou alguém, Deus preparou a conversa, Deus fez alguma coisa para que você se encontrasse com Ele. Estou certo? Deus fez alguma coisa para que nós nos encontrássemos, para que nós encontrássemos o caminho dEle. Em tudo Deus trabalhou para que nós possamos hoje falar que somos crentes, que servimos a Cristo. E foi ensinado uma coisa muito errada no nosso meio. Foi pregado algo errado no nosso meio. E isso tem sido falado, e isso tem sido vivido. Que a igreja substitui hoje Israel. Não aqui, glória a Deus, mas eu já ouvi isso em outros lugares. Já ouvi isso da boca de líderes que sobe no altar para falar essas coisas, que a igreja agora é o Israel de Deus, ou que nós somos o Israel espiritual de Deus. Amados, isso não existe, isso é falácia, isso é obra de Satanás, porque o inimigo, ele é astuto, ele viu que a igreja saiu de um erro, para tentar novamente caminhar os caminhos do Senhor. E ele, pegando essa saída, ele plantou uma sementinha do mal. E qual que era a sementinha do mal? Que a igreja estaria substituindo o povo de Deus. E isso, amado, tem sido ensinado até hoje. E isso tem sido vivido. Tem crente que acha que Israel é só um país, é só uma nação. Tem crente que acha que judeu não tem mais vez. Eu já ouvi isso. O judeu perdeu a vez dele.
porque fez o que fez com Jesus. O que é isso, amados? São pessoas que estão ouvindo, mas não estão lendo, confiando na palavra de um homem, de um líder, mas não vai conferir dentro da Bíblia se é realmente verdade aquilo que está sendo falado. Porque, amado, nós somos falhos. Não é porque um homem, uma mulher foi levantado líder, pastor, pastora, que ele é perfeito, não. Ele está sujeito ao erro. Ele está sujeito nos seus estudos trilhar um caminho diferente, se ele se distanciar do Espírito do Senhor. E isso aconteceu quando essa frase foi liberada no meio do povo de Deus. Prega-se na igreja que nós somos Israel de Deus, não o físico. Ninguém aqui virou judeu, mas o que nós passamos a estar no lugar de Israel. E isso é mentira. Nós temos que combater isso nos púlpitos, nas gravações, porque essa mensagem ela está rodando. E isso é instrumento de Deus para libertar homens e mulheres de Deus que estão aí presos, que estão sendo enganados, que estão deixando de amar o povo que Deus amou e ama até hoje. Temos que saber, amado, de onde que veio isso, para que nós possamos combater. Nós temos que combater isso. Quando ouvirmos essas coisas, temos que combater. Por isso a gente precisa estudar. Por isso nós precisamos ler. Aleluia! Justino, em Roma, declarou isso no século I, logo após a morte de Yeshua. Bem lá no comecinho, para vocês verem como que Satanás não está brincando e nunca brincou no papel ao qual ele está, que é de roubar, de matar e de destruir. Aí as pessoas pensam assim: não, Satanás, ele quer roubar, matar e destruir a minha vida financeira. Satanás, ele quer matar a minha vida. Satanás, ele quer matar o meu companheiro, a minha companheira. Satanás quer matar o seu ministério. Satanás quer matar o projeto de Deus em nossas vidas. Porque quando ele mata o projeto de Deus, é menos um no reino dos céus. É menos um para se dizer: sou salvo, estou na mão de Cristo. Ele trabalha para isso. E ele trabalha, amado, desde os tempos antigos. Por isso que nós não podemos brincar na presença de Deus. Por isso que nós não podemos dizer que somos crentes e não agir como crente. Aleluia! Ele declarou: somos os veros Israel. Ele declarou que a nação de Roma seria o novo Israel de Deus. O verdadeiro Israel de Deus seria Roma. Israel não tinha mais, perdeu. E quando Justino falou isso, amado, uma igreja já tinha sido fundada, a igreja romana. E aquela igreja, desde o primeiro século, tentando roubar a identidade de um povo escolhido por Deus. Um povo que não é melhor do que nenhum povo. A Bíblia nos relata que Israel era o menor dos povos, o mais sofrido, o mais oprimido. Mas Deus escolheu este povo. E cabe aos crentes no dia de hoje amar este povo, simplesmente porque Deus escolheu. Amados, nós não podemos contender contra Deus. Quando Deus escolhe alguém, quando Deus levanta um líder, quando Deus faz algo especial por um servo, por uma serva dele, às vezes, sabe o que nós fazemos? Ficamos invejados, ficamos doídos, porque Deus fez isso para um e não fez para mim. Deus falou isso com meu irmão e não falou comigo. Quando nós fazemos isso, amado, estamos dando ouvido ao inimigo. Quando nós acreditamos e não combatemos que Israel perdeu a vez, nós estamos dando ouvido ao inimigo, porque Israel não perdeu a vez. Israel é povo escolhido, é povo amado.
Mas por que isso, pastor? Porque Deus tem um propósito. Ele escolheu esse povo para que esse povo faça o que Ele quer. E às vezes, amado, você querer estar no lugar desse povo, às vezes a igreja querer estar no lugar desse povo, não entende o tamanho da responsabilidade que é tentar substituir aquilo que Deus escolheu. A igreja dos dias de hoje não estuda o povo de Deus para entender qual que é a função desse povo em prol das nações. A função de Israel hoje é abençoar a minha e a sua vida, porque tudo foi dado a eles. O conhecer a Deus, os mistérios de Deus, o culto, tudo foi dado para eles. E a função deles não era pegar isso e guardar para eles. A função deles é, no tempo em que Deus liberar, Israel vai sair e vai ser luz para todas as nações. Ela já tem sido luz nos dias de hoje, porque os judeus messiânicos estão aí trabalhando, estão levando a mensagem, estão levando uma mensagem verdadeira, apurada. Não a mensagem que nós estamos ouvindo nos púlpitos nos dias de hoje. Amados, eu não aguento mais, às vezes, ligar a minha televisão e é automático, ela já liga nessas igrejas televisivas, não é? Que eu não preciso nem citar nomes. E você só ouve falar de: eu era pobre, fiquei rico. Eu era pobre, fiquei rico. Você só ouve falar isso. Aí você pensa: vamos mudar para outra igreja televisiva que está aí nessa concorrência. Aí você muda, quando cai lá, é a mesma coisa. Eu entrei na campanha tal e eu ganhava 5 centavos e hoje eu tenho casa em Alphaville, eu tenho mansão, eu tenho jatinho. Amado, de que vai valer isso quando Jesus voltar? De que vai valer a nossa riqueza quando nós formos para o cemitério? E a maior riqueza nós estamos desprezando, que é amar uns aos outros. Quando Deus diz amar uns aos outros, inclui-se também o povo dele. Nós temos que amar uns aos outros como igreja, mas nós temos que amar também o povo ao qual Ele deu uma identidade, o povo ao qual Ele colocou sobre todas as nações, que é Israel, que é o povo judeu. É simples, amado. Quer entender um pouquinho a função desse povo? Quer entender um pouquinho a função dessa nação? Coloque-se no lugar deles. Não é difícil isso. Dessa mesma forma, você pode aplicar isso na vida do seu irmão. Quando você tem um irmão passando por algum problema, por alguma dificuldade, ou algum irmão que caiu na fé, às vezes nós criticamos. Não, coloque-se no lugar dele. Tente entender a situação dele. E você vai ver que a sua atitude vai mudar em relação a ele. Fazendo isso em relação a Israel, você vai ver o quão é difícil ser judeu nos dias de hoje. Se lá no primeiro século já não era fácil, imagina hoje no século 21, meu amado. Olha quanta perseguição nos dias de hoje. Olha quanta decapitação que está havendo nos dias de hoje. Olha o que o inimigo tem feito. Hoje nós estamos aqui, sentadinhos, ouvindo o pastor Vitor falar. Mas pode ser que amanhã, amados, nós teremos que cultuar com essa porta fechada, porque a perseguição vai ser grande. Pode ser que nós tenhamos que cultuar para o vizinho não ouvir, porque a perseguição vai aumentar. Você já tem nos dias de hoje pessoas de outros países desembarcando aqui, muçulmanos desembarcando a lote no Brasil. Até um tempo atrás você se horrorizava de ver a obra deles lá fora,
atacando os Estados Unidos, atacando no Oriente Médio. Amados, eles já chegaram no Brasil. Já está sendo descarregado aí, ó, um monte. Para quê? Vieram passear? Vieram conhecer a Bahia? Veio conhecer o Rio de Janeiro? Você que não fica esperto não, crente. Nós que não damos o nosso jeitinho, sabe de quê? De nos unirmos como igreja, de orarmos em comunhão, de orarmos uns pelos outros, de entender aquilo que Jesus mandou fazer, que é amar, que é entender a dor do outro. Porque a perseguição da igreja brasileira está chegando por aí. Às vezes você está aqui cultuando, chega um visitante aí que ninguém conhece. E aí? O que fazer? Abraçar ele, amar? Ou primeiro botar um detector ali na porta? Ou primeiro interrogar ele lá antes? Saber quem ele é, de onde ele veio? Ter uma maquininha de DNA para cutucar nele, arrancar um sangue e saber qual que é a linhagem dessa pessoa? Porque a perseguição está às portas. Ser crente hoje no Brasil está muito light. Já foi falado aqui já. Eu, na minha idade de 10 anos, conheci crentes que só por eu não ser crente, nem na minha cara ele olhava, nem me cumprimentava, porque levava a sério, não aceitava brincadeira perto dele. E hoje a gente aceita isso. Então eu creio que está chegando tempos onde as coisas vão apertar, onde ser crente vai voltar a ser um pouquinho mais difícil. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, amados. E nós temos que ensinar às igrejas que o que ela está fazendo nos dias de hoje é mal, é errado. Roubar a identidade de um povo é errado. Tentar estar no lugar de um povo é errado. O que a igreja brasileira tem feito é errado nos dias de hoje. Isso se espalhou, amados, em todas as igrejas. Primeiro, em Roma, com a saída de Martinho Lutero, um grande instrumento de Deus, usado para se levantar contra aquilo que estava sendo pregado, contra o que estava sendo ensinado. Por isso nós estamos aqui hoje. Por isso hoje nós somos povo de Deus com Israel, não no lugar dele. Porque este homem foi um instrumento de Deus naquele tempo, para se levantar e dizer: não, isso está errado. Não é desse jeito. E de lá nós saímos. Pela segunda vez, Deus libertou o povo dele. Senão nós estaríamos presos até hoje à idolatria, às prostituições e à maneira de ser e de viver de um povo que não conhece a Deus. Fala que conhece, mas não conhece. E aí, meus queridos, estudando um pouquinho sobre isso, sobre essa identidade que foi roubada, sobre o que prega por aí, sobre o que se comenta nas rodas de crente, se nós somos o Israel de Deus, nós estamos perdendo tempo. Você sabia disso? Você sabia que a igreja, os crentes, estão perdendo tempo? Você sabia que no ensino dos dias de hoje, os crentes estão perdendo tempo? Porque Jesus disse uma frase de suma importância para o povo dele. Se agora nós estamos no lugar deste povo, por que que ainda nós não, como povo de Deus, gritamos bem alto essa frase? E aí Jesus voltará. A gente está perdendo tempo, amados. Somos o Israel de Deus,
A igreja é o Israel espiritual de Deus. Israel perdeu a vez, então clame. Bendito é o que vem em nome do Senhor, porque Ele diz que Ele voltaria. Eu quero ver a igreja clamar. Eu quero ver o povo de Deus clamar numa marcha, clamar como igreja, como nação de Deus, e Jesus voltar. Porque não entenderam ainda, estamos cegos. Estamos cegos, porque falamos que estamos no lugar dele e não entendemos. Já que estamos no lugar, podemos clamar então Mateus 23, 39. Porque Jesus disse isso: vocês não verão mais, até que clamem, bendito que vem em nome do Senhor. Vocês estão entendendo o erro que a igreja está andando nos dias de hoje? É muito perigoso. A igreja está perdendo tempo de acreditar numa mentira. Tem pessoas se convertendo e estão iludidas dentro das igrejas. Tem pessoas achando que vão ser salvas quando Jesus voltar. Não vai ser salva não, porque está preso aqui nesse mundo ainda. Está preso nas ilusões de Satanás. Está iludido com riqueza. Está iludido com testemunhos. Está ouvindo palavrinha para massagear o coração. Aí quando ouve uma palavra verdadeira, quando ouve uma instrução de Deus, quer chamar aquele homem, aquela mulher de Deus de herege. Quer falar que a igreja tal não é de Deus, que é sinagoga de Satanás. É isso que se fala por aí, amados. Aí nós temos que nos levantar contra eles? Não, nós temos que orar, porque estão cegos. Nós também estávamos cegos um dia. Nós também andávamos por aí como ovelhas desgarradas. E Yeshua, Jesus, teve misericórdia de cada um que está aqui dentro, inclusive a minha pessoa. Porque Ele levantou um lugar, Ele preparou um lugar para que nós possamos ser adestrados, ensinados na verdade da palavra dEle. Ainda que seja um pouco difícil para nós, ainda que seja às vezes complicado entender, mas sabe por que é complicado, é difícil entender? Porque nós passamos muito tempo sendo ensinados de coisas erradas, de maneira errada. A palavra de Deus foi pregada errada para nós. Uma vez eu perguntava a um amigo meu: será que Deus permitiria que o homem pregasse errado a Bíblia? Será que Deus permitiria um ensino errado? Porque muito se falava no meio dos crentes que o homem não poderia alterar nem um tio, nem uma vírgula, ele seria maldito. Mas se prega até os dias de hoje que a igreja é o Israel de Deus, que a igreja é o Israel espiritual de Deus. Isso é ensinado nos cursos de teologia. 5 anos o cabra fica lá estudando, para sair de lá e ensinar essas coisas. E aí as ovelhinhas que estão ali, muitas delas não leem, acha que a pessoa é de Deus e acredita naquilo, nessa mentira. E a igreja está perdendo tempo. Roubou uma identidade que não é sua e até hoje não está clamando a volta do seu Senhor. A igreja está perdendo tempo. Clama, igreja. Os crentes que marcham aí, clama. Mas não, fazemos marcha para Jesus para ficar gritando e dançando ao som de cantores. Fazemos marcha para Jesus não para evangelizar, mas para satisfazer a nossa vontade, para satisfazer o ego de quem gosta dessas coisas. Vamos ver o que Paulo disse lá em Gálatas, aí em Gálatas mesmo, 6:10. Se você não quiser abrir, eu leio para você.
Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aqueles que trabalham na obra do Senhor, aqueles que fazem a obra do Senhor. E o povo de Deus, ele é considerado doméstico da fé, porque quando essa nação for luz, não vai ter treva que vai encarar esse povo, não vai ter bomba que vai acertar essa nação, não vai ter faca que vai cortar cabeça de judeu, porque todos olharão e vão temer, vão ter medo de chegar perto, porque vão saber quem está defendendo esse povo. Vão ter medo, amados. Então, se você está aqui hoje, faça o bem a todos, mas principalmente aqueles que trabalham para trazer um ensino para você aqui nessa casa, aqueles que têm orado pela sua vida, aqueles que têm sofrido as suas batalhas, aqueles que domingo de manhã, durante a semana à noite, sei lá, se reúnem para resolver questões e problemas dessa casa. Esses são os domésticos da fé, aqueles que trabalham aqui neste culto. Estes são domésticos da fé para vocês. Hoje o nosso líder encontra-se em casa, porque foi acometido de uma dor, e essa dor está gerando um incômodo, mas em nome de Jesus, isso vai passar. Eu já senti o que ele sentiu, dói, tem pessoas aqui que já sentiu também, dói. Então que nós, como igreja, possamos tentar estar no lugar dele no dia de hoje, e que possamos clamar pela saúde dele, porque eu creio que aqui todos amam o seu líder, todos amam os seus auxiliares, todos aqui amam os que trabalham nessa casa, os diáconos, os obreiros, e é sua função, amado, como cristão que congrega na igreja Eliahu, cristão que congrega em outras igrejas, porque isso aqui vai ser passado para frente, orar pelo seu líder. A vida de um líder tem que estar nas orações de todo membro das casas que leva o nome de Jesus, que se diz crente. A vida dele tem que estar coberta. Para quê? Para que ele tenha paz, para que ele tenha shalom, para que ele possa fazer a obra com força. Problemas vão chegar, mas ele vai estar bem coberto de orações para resolver qualquer problema. Amados, isso é função da igreja. Nós não temos que ficar só nós. Chegou no culto, eu vou clamar pela vida do pastor, da pastora, do diácono que não veio, da professora da salinha que não veio. É função. Quando nós formos orar, orarmos pela nossa igreja, orarmos pela nossa liderança. Porque se estamos aqui, nós estamos sendo alimentados aqui. Então, pelo menos, nós temos que cobrir este lugar de oração. Temos que clamar a Deus por trabalhadores nesta casa. Olha aí, um domingo de frio. Quantos irmãos não estão aqui hoje? Será que alguma necessidade grave, igual a do nosso pastor também? Alguns eu sei que justificaram, mas e o resto? Cadê os membros dessa casa? Então nós temos que orar por eles, porque eles não vieram no dia de hoje, às vezes não vieram no culto de sexta, está aí faltando aí, ó. Às vezes encontrou um amiguinho crente. Sabe o que muitas vezes acontece, amados? Às vezes o irmão encontra com um amigo crente, que convida ele para ir no monte, que convida ele para ir no vale, aí ele começa a fazer o monte e o vale de igreja, e deixa de vir aqui. Aí ele acha que ele mesmo vai resolver a situação dele. Não, eu estou lá orando, eu subo o monte, eu desço o vale, eu estou jejuando, eu vou conseguir. Está enganado, está entrando na ilusão de Satanás, daqui a pouco está perdido aí no mundo. E isso acontece.
Aí você acha assim, poxa, mas encontrou com o crente, está indo orar. Às vezes esse está sendo instrumento do inimigo para tirar você daqui de dentro, para tirar o outro de dentro de outra casa que prega o nome do Senhor. Porque nós temos que estar aqui reunidos todo domingo, toda sexta-feira. É os dias que tem culto nessa casa. Então, se por motivo de força maior você não pode vir, amém. Mas se você tem a oportunidade e não vem, que Deus tenha misericórdia de você. Porque você está perdendo tempo, está deixando de receber bênção, está deixando de ser curado, está deixando de ser tratado na casa do Senhor. Está deixando de ser recarregado. Porque os dias que a gente falta a culto, amado, e eu não sou diferente de ninguém aqui, parece que a gente fica vazio a semana inteira. Pode orar, pode subir monte, mas alguma coisa ficou faltando. É o dia que você não veio. É o dia que o seu irmão faltou. Não viu aqui, ó, tantas carinhas bonitinhas aqui de Jesus. Não deu um abraço, não cumprimentou, não conversou, não fez nada. Ficou fraco. Nós ainda estamos no mundo, amados. Precisamos de Jesus, precisamos de cultuar, para a gente continuar nessa caminhada. Em Romanos, capítulo 1, e o verso 16, Paulo diz o seguinte, Romanos 1, verso 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós não temos que ter vergonha, amados, de sermos cristãos. Não temos que ter vergonha de colocarmos a palavra de Deus quando é necessário. Mas nós temos que entender que a salvação, primeiro, é desse povo, é dessa nação ao qual ensina-se nos púlpitos que perdeu a vez. Mas a palavra nos garante que no final todo Israel será salvo. E como que ensina essas coisas? Como que se ouve isso e fica calado? Como que ouve uma barbárie dessa e dá glória a Deus? Essa glória Deus não recebe. Quando um homem, uma mulher de Deus fala que nós somos o Israel de Deus e o povo é embaixo da glória, essa glória não passa nem do teto. Porque Deus não excluiu, não separou, não deixou o teu povo. Ele ama esse povo até hoje. Ele guarda esse povo até hoje. Há um tempo atrás, Israel estava sob mira de mísseis. O ser humano tem a mente muito curta. Nós temos a mente curta. A minha também às vezes esquece. Mas quando eu estou pregando, o Espírito Santo me lembra. Glória a Deus. E os inimigos lançaram N mísseis para Israel. Caíram todos no mar. Até que enfim, né? Aleluia! Agora eu quero que você estude um pouquinho a vida de um míssil. Estude um pouquinho o cara que inventou aquilo. Estude um pouco a probabilidade de erro de um míssil, que é de 2 centímetros. Se ele mirar na minha testa, o máximo que ele vai fazer é acertar meu olho. O máximo que ele vai errar. Mas aí eu lanço 10, 12 mísseis para cair lá em Israel, em Jerusalém, e todos caem no mar da Galileia. Aí você quer falar que você é o Israel de Deus. Aí o pastor quer pregar que agora a igreja está no lugar de Israel. Onde? Onde que Israel perdeu a vez? Me expliquem. Vem aqui na igreja me falar. Pastores, teólogos,
Aonde que está na palavra do Senhor isso? Essa ignorância que é pregada? O que custa nós amarmos o povo que Deus ama? O que nos custa orarmos pelo povo que Deus ama? Interceder. Quando nós fazemos isso, amado, Deus se agrada. Quando nós nos colocamos em defesa do povo dele, Ele se agrada. Porque Ele sabe o propósito ao qual Ele criou esse povo. Ele sabe o que Ele teve que fazer nessa nação para que nós possamos estar aqui hoje. Só Ele sabe o que é pegar um filho, fazer ele nascer e depois matar ele, para que nós possamos ter direito às promessas de Deus, às alianças, à vida eterna. Só Deus sabe isso, ninguém aqui sabe isso. Pessoas aqui sabem o que é perder um filho, mas ninguém aqui sabe o que é matar um santo. E Yeshua foi santo até a sua morte, foi obediente, coisa que nós não somos. Somos teimosos, desobedientes, e custamos a entender aquilo que está tão simples na palavra de Deus: amar uns aos outros, servir os domésticos da fé. A salvação é primeiro para aquele povo lá, mas ei, não desespere não, depois vem vocês, depois vem nós. Então quem ama lá não vai ficar para trás aqui. É simples assim. É bonito falar, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, mas nós odiamos Israel porque eles mataram Jesus. Não entendeu ainda a Bíblia. Ainda não leu em Isaías, quando Adonai fala que agradou a ele mesmo moer o seu filho na cruz, fazendo ele enfermar. Por causa dessa dor e desse sofrimento, a porta se abriu para nós, o véu foi rasgado. Nós temos liberdade hoje de chegar, dobrar o nosso joelho e falar com Deus. Nós não precisamos hoje de ir no sumo sacerdote, porque Yeshua abriu a porta. Só não busca a Deus, só não anda perto dele quem não quer. Se você está mais ou menos, é porque você quer estar mais ou menos. Porque se você se chegar perto de Jesus, você não vai estar mais ou menos. E isso eu não posso fazer. Pastor Michael não pode fazer. Pastora Daniela não pode fazer. Pastor Jimson não pode fazer. Muito menos o pastor Alaí, a pastora Danizete, o diácono Diogo. Se achegar a Deus, amado, é com você. Ele colocou isso na sua mão, na minha mão. Então se eu ando fraco, é porque eu escolhi ficar fraco. Eu parei de ler, parei de orar, parei de buscar. Aí eu sinto as dores desse mundo. Aí eu sinto as perseguições. Aí eu sinto a fraqueza desse mundo. Porque não se engane, amado, esse mundo é uma ilusão. Esse mundo é uma ilusão, isso aqui é uma ilusão. Você hoje ter sua casa, ter seu carro, ter seus bens, isso não tem valor nenhum. Isso tem valor para quem trabalhou, lutou e comprou. Mas morre agora aí, o que você vai levar? Nada. E dependendo de como você criou a sua família, ela não vai dar nem continuidade ao seu bem, ela vai torrar ele. Você quer uma prova? Vai lá em Grama, lá. Vou dar meu bairro como exemplo. Os filhos estão lá, loteando as fazendas todas. Não se cria mais vaca, não se planta mais. Vamos lotear esse trem aqui e vamos vender. É um condomíniozinho aqui, é 300 metros ali, é uma granjinha ali. E o que o pai fez? Isso aí eu não quero não. Isso aqui é uma ilusão. Só que Jesus falou uma frase
que nós ainda não entendemos essa frase. E eu outro dia, conversando com uma funcionária, eu entendi essa frase. Que Jesus disse assim, minha esposa até estava perto. Jesus falou assim: no mundo vocês terão aflição. Não foi assim que ele falou? Nós temos aflição nos dias de hoje, não temos? Mas ele falou assim: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amado, nós ainda não entendemos que isso aqui está vencido. Se Yeshua venceu o mundo, perto de quem nós temos que andar? Perto de quem nós temos que colocar a nossa vida? De Yeshua, daquele que veio aqui, andou como um santo nessa terra, não pecou, e era judeu, e venceu isso tudo. A igreja não entendeu, quando ela exclui Israel, ela está excluindo o seu Salvador. Olha o perigo que a igreja está correndo. Quando a igreja se coloca nesse lugar, quando ela se coloca, ela não tem Salvador mais. Agora falem para mim, quem que é o Salvador dessa igreja aí? Porque eu não conheço. Está entendendo como que ela está iludida? Como que ela está vivendo uma ilusão? Como que ela está com os olhos tapados? A igreja está cega, está inchada nos dias de hoje. Só consegue enxergar bênção, prosperidade, riqueza, palacetes, aviões, jatos. Será que algum jatinho vai levar o crente para Jesus? Quando ele passar recolhendo os seus, e quem ficar para trás vai conseguir montar no jatinho, eu vou atrás dele, porque ele me deu riquezas, ele me deu condições de ir atrás dele, ele me deu um supersônico. Vai ficar tudo por aí. E aqueles que só enxergavam riquezas vão ficar com suas riquezas, sofrendo eternamente. Porque Satanás está iludindo o povo de Deus. Satanás está iludindo os crentes. Jesus disse em João 15:18. João capítulo 15, verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, ele me odiou. Se você é perseguido aqui, amado, se você sofre, coloque-se no lugar de Yeshua, porque primeiro, para ser santo, primeiro para ser perfeito, ele foi perseguido e morto por esse mundo. Então saiba que você não é melhor do que ninguém. Saiba que você não é melhor do que Jesus, porque está sendo perseguido, porque está sendo injustiçado, porque está sendo mal falado. Nós temos que entender que se nós estamos passando coisas ruins, porque o mundo nos odeia, mas odiou primeiro quem nos salvou. E quem nos salvou não está morto, está vivo, intercedendo, fortalecendo a minha vida, fortalecendo a sua vida nos dias de hoje. Vivo e poderoso, à destra do Pai. Ele não está dormindo, amado, ao seu favor. Ele não cochila quando você passa por uma dificuldade. Ele não cochila quando você está em perigo. Ele está de olho. Os olhos dele conseguem contemplar a minha e a sua vida. E Yeshua consegue cuidar de um problema sério na vida de um e olhar a vida de todos ao mesmo tempo. Essa é a soberania do nosso Deus. Converse com o Espírito Santo, amados. Converse com o Espírito Santo. Tente pelo menos entender os olhos de Jesus, a soberania dele para cuidar da minha e da sua vida, a soberania dele quando ele olha para essa terra e vê o povo que ele amou, e vê o povo ao qual ele escolheu para estar com ele na eternidade. Procure entender, às vezes, quando alguém fala aqui que Deus preparou muitas moradas.
Deus preparou uma terra restaurada que já está pronta desde o início. Existe uma terra restaurada, prontinha já, esperando o povo dele, para viver com ele eternamente. Nós não iremos mais conhecer a morte. Nós não iremos mais conhecer a dor. Essa é a sua esperança. Nós não iremos mais sofrer, chorar. Hoje a gente chora pelo nosso filho. Hoje a gente chora pelo nosso pai. Hoje a gente chora por um problema. Só que nós temos que ter bom ânimo. Isso tudo Jesus já venceu. Nós temos que correr para Ele. Esse mundo está vencido, amados. Esse mundo está vencido. Em João 5,15, 5,19, diz assim: sabemos que somos de Deus. Quem aqui sabe que é de Deus? Você sabe que você é de Deus? Porque o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro, amado, descansa. O mundo inteiro dorme na maldade. Por isso que nós não temos que nos apegar a esse mundo. Por isso que quando a gente vê esses testemunhos de Araque, que isso não é de Deus, não. Testemunhos de riqueza, testemunhos só de prosperidade, nós temos que orar, interceder e pedir a Deus que tenha misericórdia, para que liberte aquela alma ali daquela prisão. Está numa ilusão. Está dormindo na maldade desse mundo. A sua tranquilidade, a sua prosperidade está nas mãos de Deus. É a medida que Ele escolheu para cada um aqui. Se Deus decidir que vão ter pessoas aqui que vão ter vida plena, que vai ter uma condição financeira melhor do que o outro, é Deus que vai dar. Conforme a busca de cada um, conforme a medida de cada um. Agora me digam, o que Salomão fez para ser tão rico? O que Salomão fez, gente? Simplesmente o homem estava dormindo, recebeu a visita do Senhor num sonho, e o Eterno falou para ele assim: pede-me o que você quiser e eu vou te dar. E ele falou assim: me dá sabedoria para guiar o teu povo. Então eu vou pedir a Deus só sabedoria para guiar o povo dele? Não, você não é Salomão. A sabedoria que você tem é Deus que vai te dar. Só que Deus visitou um homem e falou: pede o que você quiser, eu te dou. E ele pediu inteligência, zelo, para cuidar do amor de Deus. É isso que nós temos que entender. Salomão, naquele momento, entendeu o tanto que Deus amava aquele povo. Ele falou assim: eu quero simplesmente saber conduzir o teu povo. O Eterno falou assim: puxa vida, gostei desse pedido aí. Vou te dar o que você me pediu, ainda vou te colocar rico. Ninguém na terra vai ter o tanto de riqueza que você teve. Mas foi a medida dele. Foi a medida dele para governar, para cuidar, para guardar o amor, a menina dos olhos de Deus. E nós temos que orar para abrir os olhos desse povo, porque esse povo não é qualquer povo. Esse povo é a menina dos olhos de Deus. Deus anda tão perto desse povo que quando eles olham assim, quando eles vão orar e eles contemplam a face do Senhor, eles conseguem se ver lá dentro. E é assim que nós temos que andar com Jesus. Orar tanto a Jesus, clamar tanto a Ele, que nós possamos sentir Ele em nós e nós nele. Então, amado, aprenda que a sua identidade como cristão é estar coparticipante com Israel, não no lugar dele. Aprenda que a sua função é orar pela sua liderança, é orar pelo povo que Deus levantou nessa terra, que é o povo judeu. Às vezes tem pessoas que têm medo de falar de judeu,
de falar do povo judeu, achar que o pregador ou fulano está puxando farinha. Deixa quem quiser achar que eu estou puxando farinha, meu amado. Eu quero é estar em amizade com esse povo, eu quero estar em amizade com Deus. Deixa quem quiser pensar o que quiser. Ame o povo de Deus. Não roube a identidade dele. Combata isso. Essa identidade não é nossa. Nós somos coparticipantes. Em Efésios 2,16 diz o seguinte. Efésios 2,16. Efésios 2,16. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou: paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aleluia. Assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Que nós possamos entender que a família de Deus, que Ele constituiu nessa terra, é o povo dele que mora lá no Oriente Médio, que andou com Ele no deserto, que foi desposado por Ele. E nós agora participamos disso tudo. Nós não roubamos isso tudo. Senão eu vou ter que colocar um adendo em Malaquias. Porque além de roubar nas ofertas e no dízimo, queremos roubar também a identidade do povo de Deus. Tem que colocar um adendo lá. Porque o povo agora quer roubar até a identidade. Que nós não façamos mais isso. Que nós possamos combater isso, porque nós somos concidadãos dos santos. São considerados santos por Deus, porque vivem uma vida totalmente diferente da sua. Se você for hoje viver em Israel, como um brasileiro mundano, você não vai conseguir viver lá, porque as práticas lá são diferentes, o jeito de se portar é diferente. O jeito de adorar é diferente. O jeito de comer é diferente do nosso. Tudo é diferente. Mas por quê? Porque eles foram escolhidos para fazer isso. Escolhidos. E um dia Deus vai dar ordem. E eles vão sair e vai ensinar a todo mundo. Aí nós vamos ver quem que é santo, quem não é. Quem é de Deus e quem é herege. Aí você vai ver se santo é falar de riquezas ou se santo é falar a palavra de Deus. Aí você vai ver se ser de Deus é ter lancha, carro, mansão, ou ser de Deus é ter a palavra dele dentro do seu coração e viver essa palavra.